que é ser um bom professor de jiu-jitsu para você? Ser um bom professor é ser um bom educador. Jiu-jitsu é educação. Não é só ensinar alguém a lutar, né? Nós temos o dever, como professores de jiu-jitsu, de formar cidadãos, né? E isso é uma tarefa que não é fácil. Exige muito preparo. Eu tive o grande privilégio de ter o grande mestre Hélio Gracie como meu professor, desde a mais tenra infância. E hoje em dia se fala muito em faixa, tempo de graduação, mas poucos sabem que o grande mestre Hélio Gracie valorizava muito mais o diploma de professor do que a faixa. E durante a sua vida ele deu menos de 30 diplomas. Ele diplomou menos de 30 professores. E para ganhar o diploma de professor do Hélio Gracie, não só o indivíduo tinha que praticar o jiu-jitsu durante muitos anos para se tornar um professor. Depois ele tinha que dar aula no mínimo 7 anos, porque a avaliação não era só do instrutor ou do praticante como lutador, mas era também como professor. Ele não examinava somente o candidato, ele examinava os alunos do candidato ao professor. E ele tinha uma série de quesitos, na verdade, eram 20 quesitos. Ele tinha um boletim e ele avaliava a pessoa. E os quesitos tinham muito mais a ver com o caráter do indivíduo, do candidato a professor, do que propriamente a técnica. Porque ele considerava que se o professor não tivesse os valores morais necessários para ser um exemplo para os alunos, ele não podia ganhar esse diploma. Então, ele me dizia que teve vários alunos que eram muito técnicos, ensinavam bem, mas que pela questão do caráter ele não deu diploma. Eu posso até dividir aqui com você e com a sua audiência, né? Porque tem um livro do grande mestre Hélio Gracie, né? Tinha muito orgulho desse livro. E no livro tem uma foto, uma pequena foto do boletim. Olha aqui. O boletim. Eu tenho, inclusive, um original que ele me deu. E todos nós que recebemos o diploma fomos avaliados dentro desses quesitos que estão aqui no boletim. Eu vou ler aqui para vocês os quesitos, né, o critério que ele usava. Então, primeiro, não podia deixar de ser coragem. Segundo, a prestimosidade, quer dizer, o cidadão tinha que ser corajoso, valente, mas, ao mesmo tempo, tinha que ser prestimoso. O que é a prestimosidade? É você estar sempre pronto a ajudar o próximo. É o espírito da ajuda, da prestatividade, que tem a ver com a benevolência. Então, não basta ser um casca-grossa, tem que ser uma pessoa boa. E olha a terceira, tolerância. Pessoa tolerante com as fraquezas do outro, com os defeitos do outro. Então, olha, coragem, prestimosidade e tolerância. Eram os 3 primeiros. Aí continuava. Simplicidade, veracidade. A palavra, né? Importante. Isso, nos dias de hoje está se perdendo um pouco. A importância da palavra. A disciplina. Isso era muito importante para o grande mestre Hélio Gracie. A sanidade física. Quer dizer, a pessoa tinha que se alimentar bem, tinha que se cuidar. O professor tinha a obrigação de ser um exemplo para os seus alunos. Né? O grande mestre era muito rígido. Não beber, não fumar, né? Não comer fora do regime alimentar do grande mestre Carlos Gracie. Tudo isso contava. Ele considerava fraqueza o indivíduo que não conseguia, né, ter a disciplina para seguir essa linha. Isso era a filosofia dele, né, muito particular. O respeito. Aí, número 9, a técnica. Você vê? A técnica está ali, número 9. Claro que é importante, mas todos esses outros vieram antes. E número 10, a honestidade.
Essa foi a primeira coluna que exigia média de aprovação 8. A segunda coluna já exigia uma média de aprovação 6. Então, eram os seguintes quesitos: sensatez, imparcialidade, discrição, esse é um sujeito discreto, convicção, isso era muito importante para o grande mestre Hélio Gracie, o professor acreditar no que está falando, dedicação, porque o cara pode ser um excelente professor, mas ele é dedicado hoje, e amanhã, e daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, ele vai continuar ali com a mesma dedicação. Então ele observava essas coisas. Ele dizia para a gente, vai com calma, porque hoje em dia tem muita gente aí abrindo academia, dando aula, mas você vai ganhar eles lá na frente, porque eles não vão ter a dedicação que vocês têm para continuar fazendo a mesma coisa todo dia, manter a academia aberta, chegar de manhã, sair de noite, se dedicar ao aluno. Isso não é para qualquer um. Ele se dedicou 80 anos, de forma ininterrupta. Quem mais? Você conhece mais alguém? Aí, às vezes, as pessoas reclamam, porque fulano foi esquecido, Beltrano não é citado hoje em dia, e o Hélio Gracie tem muito mais crédito. Por quê? Porque ele merece. Através do trabalho. Com certeza. Não abandonou nunca. Ele ficou de 1900, mais ou menos, vou dizer, 1930, 31, ali, quando ele iniciou, uns 16, 17 anos, até os últimos dias de vida dele. Então ele ganhou lá na frente. Hoje ele é reconhecido no mundo inteiro, é famoso no mundo inteiro. Por mérito, por trabalho, né? Então, dedicação, higiene, isso é importantíssimo, professor. Imagina, o professor chegar de kimono sujo, de unha grande, né? Isso é importantíssimo. Limpeza. Ele observava isso. Chegava com a unha grande, ele reclamava. Parece que na época da Rio Branco, ele até multava os professores, né? Educação fundamental, ser um sujeito bem educado. Por exemplo, o professor na época, né, o grande mestre Hélio Gracie, ele olhava a nossa aula. Antes, para julgar nesses quesitos, ele ficava ali observando. Se eu, dando aula, falasse assim para o aluno, deita, sim, deita, perdia ponto. Que é isso, deita? Está pensando que está falando com quem? Um cachorro? Por favor, o senhor pode deitar? Deite-se, por favor. Com educação, né? Então tinha isso, pequenos detalhes que ele observava, né? Medidas antropométricas, quer dizer, o sujeito é muito alto, o sujeito é muito pesado, porque ele queria que nós estivéssemos prontos para dar aula para qualquer um, uma senhora, uma criança. Então, um cara muito alto, um cara muito pesado, perdia ponto aqui. Então, ele ia ter que compensar nos outros para poder passar. É uma média. E, por último, a versatilidade. Então, jogar nas 11, né? Tinha que saber um pouco de tudo. Estar preparado para qualquer situação. Então, esse era o boletim. Aí eu falei os 20 quesitos e ele ou aprovava ou reprovava. E ele falava que ele colocava a nota sempre usando lápis, porque ele apagava e mudava. O sujeito podia evoluir ou regredir, né? Quando o sujeito chegasse num ponto de passar, ele dava o diploma. E às vezes ele dizia que ficava um pouco triste, que quando a nota mudava para baixo, ele não tinha como rasgar o diploma. Ele falou isso publicamente, né? Então ele era realmente uma figura fantástica, não tinha papa na língua, ele falava o que ele pensava, ele era honesto, era sincero, e faz muita falta nos dias de hoje. Nós nos sentimos muito honrados de representá-lo dentro e fora do tatame.